E eu quero que você abra a sua Bíblia, isso, em Isaías 41. E o tema é: apresente o seu nada a Deus. Isso. Tá falando, não, pastora, eu tô vivendo a vida difícil. Nossa, pastora, eu não tô dando conta. É para você apresentar o nada mesmo a Deus. Então, vamos lá, a partir do verso 10, diz o seguinte, Isaías 41, o verso 10. Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Outros falam com a minha destra fiel. Verso 13. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os seguro pela mão, mulher. O Senhor diz isso a você. Seguro pela mão e lhes digo, não fiquem com medo, pois eu a ajudo. O Senhor diz ao seu povo, diz a você, mulher que está aí. Você é pequena e fraquinha, mas não tenha medo, pois eu, o Santo de Israel, sou o seu Salvador e a protegerei. Verso 15. Farei com que você seja uma máquina de debulhar trigo, que tem pontas de ferro novas e afiadas. Você passará sobre os montes, eles virarão pó. É isso mesmo, e as montanhas ficarão como palha. Você os jogará para cima e o vento os levará, e a ventania os espalhará, então você ficará alegre, porque eu, o Senhor, sou o seu Deus, e você louvará a mim, o Santo Deus de Israel. E complementa no verso 18, diz, farei com que brotem fontes nos vales, e com que rios corram pelas montanhas, onde não há plantas. Deus fala para você, mulher, nessa manhã. Farei com que desertos virem lagos, e com que nas terras secas haja muitos poços. Plantarei árvores no deserto, cedros, acácias mortas. Uau! E último verso. Todos verão o que aconteceu e ficarão sabendo que fui eu, o Senhor, quem fez isso. Todos pensarão bem e entenderão que tudo isso foi feito pelo Santo Deus de Israel. É isso mesmo. E Deus diz a você, mulher, nesta manhã. Às vezes você está vivendo um deserto. Às vezes sua vida está um vale dentro da sua casa, um deserto no seu relacionamento conjugal, um deserto no seu relacionamento com os seus filhos, um deserto de você com você mesma. Mas Deus, nessa manhã, Ele quer realmente fazer brotar rios no deserto, romper fontes no meio dos vales. Sabe para quê? Para que venha ser provado que foi o Senhor Deus quem fez. Não teve mão humana nenhuma. Eu não sei a prova que você está passando, eu não sei a dificuldade que você está passando. Às vezes é um filho nas drogas, às vezes é você não se aceitar, é você se comparar o tempo inteiro com outros, é você não aceitar aquilo que Deus preparou como propósito para a sua vida. E isso tem trazido grande aflição na sua alma, minha querida. Às vezes você está aflita, você está reclamando aí do seu casamento, diz não, o meu marido... E às vezes o seu marido é um marido abençoado, mas você tem olhado para a grama verde da vizinha e tem comparado às vezes o seu casamento com o casamento de uma amiga, de sua irmã, de uma pessoa que é uma referência para você. E olha, o marido dela faz isso e o meu não faz. Ele não faz, mas ele faz tantas outras coisas. Eu estava conversando com uma amiga sobre isso. E ela compartilhando de uma senhora que estava a ponto de se separar. Porque ela não enxergava nada de bom no marido dela. Mas sabe por quê? Porque ela só olhava o outro. Ela só olhava a casa do outro, só olhava a situação da outra. E ela deixava de desfrutar e usufruir as verdades e alegrias que ela tinha dentro da própria casa dela. Às vezes você tem vivido desertos, vales, você deseja tanto um casamento, mas ainda não aconteceu. Querida, Deus continua tendo o controle de todas as coisas, mas se ainda não aconteceu, o que será que você precisa aprender neste processo? É isso que Deus quer trazer para você enquanto estamos passando por aquilo, mesmo que seja um desejo do seu coração. Pergunte a Deus, não por quê, mas o que o Senhor quer na minha vida? O que o Senhor quer neste processo? Há algumas coisas que são desejos do nosso coração e Deus tem prazer
em satisfazer os nossos desejos, mas Ele tem compromisso com as nossas necessidades. E as nossas necessidades Deus tem cumprido plenamente. Mas às vezes tem alguns desejos que nós queremos e às vezes não é propósito de Deus para a nossa vida aquele desejo. E nós fazemos, muitas vezes, com que aquele desejo vire uma necessidade na nossa vida. E não vivemos se aquilo não acontecer. E nos frustramos com aquilo. Então eu quero perguntar, o que você tem vivido de deserto? É porque é um desejo ou é uma necessidade? Às vezes você tem feito desertos brotarem dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro do seu trabalho, dentro do seu ministério, porque você tem transformado desejos em necessidades. E porque eles não acontecem, isso tem virado um grande problema na sua vida. Mas nesta manhã o Senhor quer te despertar. Apresente aí o seu nada para o Senhor, para que Ele faça o tudo dele. Às vezes você acha que Deus me esqueceu, não. Você criou algo, você sonhou algum sonho que às vezes não apresentou para Ele. E isso não fazia parte do plano dele para a sua vida. Nós precisamos caminhar sim, por isso que sempre fazemos devocionais. Devocionais é o momento onde nós temos de parar, ouvir aquilo que Deus tem para nós por meio da palavra, para entender os direcionamentos de Deus para a nossa vida. Eu quero que você apresente, você está, não sei, a sua luta, mas apresente agora aí para o Senhor, dizendo, Senhor, eu tenho este vale, eu tenho este nada nesse momento, mas eu apresento para o Senhor, neste exato momento, para que o Senhor faça deste nada brotar grandes coisas. Às vezes Deus vai ter que arrancar aquilo ali para poder colocar a semente que Ele tem para você. Mas você precisa de dar esse passo de fé, de permitir que Deus toque neste vale. Para que daquelas terras secas haja uma transformação em mananciais de águas vivas. E como diz o verso 20, todos verão o que aconteceu e ficarão sabendo que fui eu, o Senhor, seu Deus, quem fez todas as coisas, o Deus de Israel que fez todas as coisas. Confie e permita que o Senhor faça aquilo que Ele tem que fazer, mas aquilo que você tem que fazer, esse é o seu momento. Faça, faça, mesmo não tendo nada, mesmo não sentindo nada, mas obedecendo, porque Deus vai fazer do seu nada um tudo nas mãos dEle, em nome de Jesus. E nós vamos orar, e eu quero pedir ao Cássio, para que ele esteja orando, Cássio, para que o Senhor venha estar nos moldando cada dia mais, conforme a vontade dEle, em nome de Jesus. Vamos orar sim, Carol, vamos orar, pensar nessa questão que a Carol colocou, desse nosso nada, né? E na realidade, como ela mesma disse, cada um de nós tem um nada diferente um do outro, mas Deus conhece esse nosso vale, esse nosso momento de sequidão, né? E Ele sabe quão importante é para cada um de nós e Ele está atento à nossa oração. Queria orar contigo, né? Vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas, pedir que Ele atue nesse momento. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela Tua palavra que foi lida e foi explicada aqui agora. E clamamos, ó Deus, que ela encontre agora no coração de cada um de nós, no meu coração e no coração desse querido, dessa querida que ora comigo, que essa palavra encontre uma terra fértil. Ó Deus, Tu sabes, ó Pai, o que estamos passando. Muitos de nós estamos passando por um período de sequidão, um nada na área material. As coisas não têm dado certo, as finanças não andam bem, mas queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor isso, colocar esse nada diante do Senhor e pedir, ó Pai, dá uma solução. Muitos de nós, Pai, estão com problemas na área física, o nada é físico, é uma doença, uma enfermidade, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor pode fazer uma transformação. Se são problemas, se há um nada na área emocional, um trauma, ó Deus, uma pessoa que a gente tem que perdoar, pedimos que o Senhor também receba isso. Na realidade, Pai, a gente coloca diante do Senhor a nossa vida, pois ela é Tua. Não queremos tomar nas nossas mãos a direção da nossa vida, estamos entregando-a em Tuas mãos.
Entregamos os nossos desejos, Pai, como foi dito. Entregamos tudo aquilo que é do nosso querer, pois sabemos que o Senhor cuida da gente, o Senhor é o nosso pastor, e todas as nossas necessidades o Senhor as supre. Por isso colocamos os desejos, Pai, aquilo que não é necessariamente mal, mas que não necessariamente é do teu querer. Colocamos isso diante do Senhor, para que o Senhor trate da forma mais adequada. Que esse dia de hoje, Pai, seja um dia de olhar para o Senhor e ver que o Senhor está mandando chuva sobre a terra seca. Que hoje seja um dia que nós possamos ver que o Senhor está atento ao nosso clamor, à nossa oração. Estamos fazendo isso, Pai, de coração aberto. Estamos fazendo isso com toda a nossa fé, Deus, pois sabemos que o Senhor nos ouve e nos atende. Muito obrigado por podermos logo cedo abrir Tua palavra e meditarmos nela e dela recebermos o alimento que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.